gente, tudo bem? Preparados para a nossa segunda aula hoje? Então vamos lá. Eu vou dar uma chegadinha para o lado, se vocês quiserem dar um print na tela, ok? Para acompanhar o conteúdo. Beleza? Gente, então hoje, com o mesmo carinho, eu preparei para vocês uma aula que é a continuação daquela primeira aula que a gente mandou para vocês, tá? Que foi sobre átomos e a gente vai continuar sobre a estrutura do átomo. E aqui eu só coloquei o desenho para vocês se relembrarem que o modelo atômico hoje estudado é o modelo aceito de Rutherford-Bohr, né? Lembra que ele tem o núcleo, onde contém os prótons e os nêutrons, e os seus elétrons ficam dando volta ao redor desse núcleo em locais específicos, chamados eletrosferas, certo? Aí outra lembrança que eu pus aqui, ó, foi a formulinha onde massa, o que é a massa mesmo? É a massa do núcleo do átomo, porque os elétrons, eles têm massa tão insignificante que os cientistas acreditam que ela não contribui para a matéria átomo, certo? Então a massa é igual a prótons mais nêutron, que estão aonde? No núcleo do átomo. Muito bem. O número atômico, que é a identidade do átomo, lembra? Ele vai ser igual ao número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons. E hoje a gente vai ver que existem outros tipos de átomos com relação ao número de prótons, massa, elétrons, que recebem esses nomes aqui que eu coloquei para vocês. Então, quais são esses átomos e o que eles têm em comum ou em diferente? Nós temos os átomos sendo classificados em isótopos, isótonos e isóbaros. Vocês estão vendo que eu coloquei uma letra aqui em vermelho para ver se é uma dica de vocês tentarem memorizar isso mais facilmente. Por exemplo, os átomos isótopos são átomos com o mesmo número de prótons. Uai, professora, se você falou que o número de prótons é igual ao número atômico e o número atômico é a identidade do átomo, então esses átomos são átomos do mesmo elemento químico, só que eles apresentam número de prótons diferentes, tá? Aí a gente chama esses átomos de elementos químicos iguais com isótopos, de isótopos. E o número de massa deles vai ser diferente. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio ele vai ter número atômico 1, mas ele pode ter o número de massa 2, número de massa 3, número de massa 4, tá? Então, esses são os átomos isótopos. Os átomos isótonos, aqui ó, é o N, tá vendo? O P, número de prótons iguais, isótonos, mesmo número de nêutrons, né? E aí a massa e os prótons são diferentes. Então os átomos isótonos apresentam números de nêutrons diferentes. E os átomos isóbaros, qual foi a letra que eu marquei? A letra A. Por quê? Os átomos com o mesmo número de massa. Então quem que diferencia? O número de prótons, tá? Para tentar entender isso tudo, então vamos lá. Isótopos, mesmo número de prótons. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Isóbaros, mesmo número de massa, né? Para entender isso, eu fiz um exemplo aqui para vocês. Imagina aqui esses 5 átomos. Átomo A. Lembra que o número maior é o número de massa, então aqui está representada a massa do átomo, aqui embaixo está representado o seu número atômico ou o número de prótons. O átomo C, o átomo E, o átomo F e o átomo G da mesma forma, representando massa e número atômico. Entre esses átomos representados aqui, classifica aí para mim quais são os isótopos, os isótonos e os isóbaros. E aí, deu certo?
né? Muito fácil de fazer, não é mesmo, pessoal? Olha só, se os átomos isótopos são os átomos com o mesmo número de prótons, então vamos ver, onde que está o número de prótons? Em cima ou embaixo? Embaixo. Então é só eu procurar. Aqui, ó. Olha, quem que tem o mesmo número de prótons? O átomo A e o átomo E. Então eles são átomos isótopos, né? Quem são os átomos isóbaros? O que é isóbaro mesmo? É o mesmo número de massa, não é isso? Então vamos ver, agora eu vou olhar o número maior. Então quem que tem o mesmo número de massa aqui? Olha, também o A, só que agora com o elemento químico C, né? Então A e C são átomos isóbaros. E quem são os átomos isótonos, que têm o mesmo número de nêutrons? Então, para esse nós vamos precisar da formulinha, lembra? Massa igual a prótons mais nêutrons. Então, vamos lá. Eu quero saber agora quantos são os nêutrons. Então, nêutrons é igual a massa, o próton passa para o lado de lá da igualdade com um sinal de negativo. Então, nêutron é igual a massa menos prótons. Fácil também, né? Vamos lá. Se eu fizer aqui 45 menos 25, dá 20. 45 menos 15 vai dar 30. 62 menos 25, 37. 65 menos 27, 38. 55 menos 17, também 38, não é verdade? Então, quem que vão ser os átomos? Eu vou fazer assim, tá? Que a gente subtraiu aqui, ó. A gente fez a subtração da massa do átomo pelo número de prótons dele e todos dois deu 38. Então, F e G são átomos que têm o mesmo número de nêutrons, portanto, eles são átomos isótonos, certo? Agora nós vamos falar sobre a formação de cátions e ânions. Quem são esses? Gente, lembra lá da tabela periódica? Que eu falo para vocês que a gente ainda não viu a tabela, mas eu falo para vocês que ali está o átomo, o elemento químico. Mas como ele está na tabela periódica, é muito difícil de encontrá-los assim na natureza. Normalmente, ali na tabela periódica, eles estão neutros. Na natureza, eles se apresentam como íons. Essa é uma palavra que vocês já conhecem. E nós temos dois tipos de íons, os cátions e os ânions, né? Tá, mas o que seria um íon, então? É um átomo eletrizado. Lembra quando a gente brincava assim, eu encosto no meu colega, eu tomei um choque? É porque ele está carregado, professora. Não é? Nós também temos cargas, somos feitos de átomos, temos cargas positivas e negativas. E às vezes essas cargas, elas têm que ser trocadas com o ambiente, não é isso? Então, o átomo eletrizado, ele é chamado de íon. E esses dois íons aqui, o cátion e o ânion, são os dois tipos de átomos eletrizados que a gente tem. E como assim? Que eletrização é essa que a gente tem nesses átomos? Quando você chama o íon de cátion, ele é um íon positivo. Então vamos lembrar, o átomo ele tem aqui no meio os prótons e os nêutrons. Na eletrosfera eles têm os elétrons. Então na natureza eles vão tender a combinar entre si. Ao combinar entre si, uma das formas que eles encontram para se combinarem é trocando elétrons entre eles. Um dá o elétron, o outro recebe elétron. Também ainda não é matéria que a gente viu. Nós vamos ver depois. Mas é essa forma que eles se encontram, uma das, doando e recebendo elétrons. Então vamos lá. Por que o cátion é um átomo ionizado positivamente? Porque o cátion, ele liberou elétrons para um outro átomo. Então pensa aqui, se o número de prótons é igual ao número de elétrons e ele doa elétrons para um outro átomo, o que acontece com ele? Ele fica com mais prótons, vocês concordam? Então, se ele fica com mais prótons, que são elementos, são partículas positivas, esse é um cátion, é um íon carregado
positivamente. Concordam? Então, o que é um íon cátion? É aquele que perde elétrons. E como que a gente pode representar esse átomo? Assim, ó. Imagina que X é um átomo aleatório, tá? Então você tem o X com mais, o que significa? Que ele perdeu um elétron. Eu poderia colocar mais um, como eu representei aqui embaixo, mas aqui tá menos, mas eu poderia ter colocado mais um, né? Não tem problema, só um sinal de mais, ou o numeral aqui na frente, ele significa que ele perdeu um elétron, significa então que ele está carregado positivamente. Pode perder 2, pode perder 3 elétrons, então a gente vai representar o elemento químico mais a quantidade de elétrons que ele perdeu com o sinal de mais. Por quê? Porque ele é um cátion, ele é um átomo que perdeu elétrons, por isso ele ficou com mais prótons, que é positivo, ele está carregado positivamente. Ao contrário de quem? Do ânion. O ânion eu pus aqui, ó, é um átomo negativo, né? Por que que ele é negativo? Porque ele ganha elétrons, ao contrário do cátion, ele ganha. Ele ganhou o elétron. Então vamos lá. Se o número de prótons é igual ao número de elétrons e ele ganhou um elétron, você concorda que ele ficou com mais elétrons do que prótons? E os elétrons têm cargas negativas. Então ele ficou carregado negativamente. E aí aqui, ó, a representação é a mesma coisa. Eu vou colocar o X, agora o sinal de negativo, porque ele é um ânion, porque ele ganhou elétrons, então eu vou representar com os numerais quantos elétrons ele ganhou. Nesse caso aqui o X ganhou 1, o Y ganhou 2 e o Z ganhou 3 elétrons, tá? Ficou claro? Então vamos pensar agora como que seria isso num exercício, tá? Eu coloquei um outro exemplo aqui para vocês. Olha só. Qual o número de prótons e de elétrons dos átomos abaixo? Tá aí, ó. Um minutinho rapidinho para vocês darem uma olhada e ver se entenderam. Beleza? Olha só, meu minutinho foi rápido. Olha só, aqui nós temos o átomo de níquel, tá? O que representa esse 60 mesmo? Isso, o número de massa. O 28 significa o número de prótons, ou o número atômico desse átomo, concordam? Aqui eu tô mostrando que ele é mais 2. Se é mais, ele é cátion ou ele é ânion? Isso, ele é um cátion. Quantos elétrons ele perdeu? 2 ou 1? 2, porque está aqui mais 2, né? Então, o que eu vou fazer? O número de prótons dele alterou? Não. Prótons, eu falei que os átomos trocam prótons entre si? Não, eles trocam elétrons. Então, ele permanece com o mesmo número de prótons, que é 28. Porém, o número de elétrons dele, que era igual aqui, já não é mais, porque ele perdeu quantos? 2. Então, 28 menos 2, quantos elétrons tem esse átomo? 26. Concordam? Então, olha aqui o cloro agora. O cloro, número de massa 35, número de prótons 17, que é igual ao número de elétrons. Concordam? Beleza. Então, vamos lá. O número de prótons permanece igual, 17, porque ele não troca prótons entre si, né, entre os átomos. O número de elétrons eu estou representando aqui com um sinal de negativo. Então, o que aconteceu com esse átomo? Ele ganhou quantos elétrons? Um elétron. Então, se ele ganha um elétron, ele fica com 17 mais 1 é igual a 18. Então, ele fica com 17 prótons, porém com um elétron a mais, que é 18. O níquel, ele tinha 28 prótons, com 2 elétrons a menos, ele ficou com 26. Então, esse daqui é um átomo cátion, esse aqui é um átomo ânion. Tranquilo, gente? Deu para entender bonitinho? Então agora vocês podem também pegar o caderno de atividades e fazer lá os exercícios do primeiro capítulo, lá dos átomos. Combinado? Muito obrigada, estudem ciências e até breve, se Deus quiser.